Eu gosto de explicar o gatilho mental como se fosse uma analogia mesmo de uma arma, sabe? A gente olha ali para aquela arma e a arma ela vai disparar algo se ela tiver com munição dentro, né? Então, se a gente tem a arma lá vazia, que bom, Babi, que você gostou. Se a arma tá lá vazia, sem nada, a gente vai ficar apertando o gatilho e nada vai explodir, não, gente. Acionar? Gente, isso aqui, ó, nada vai explodir dela. Deu para entender, né? Pum, apertei aqui, não vai sair munição. Pronto, vai. Não vai sair munição. Por quê? Porque tá sem munição ali dentro dela, né? Não tem conteúdo ali dentro dela. O que é o gatilho emocional dentro da gente? Como eu falei no início, acontece coisas aqui na vida de todo mundo. O que dispara dor? O que dispara incômodo? Por exemplo, aqui agora foi falado sobre valorização no trabalho. Nem todo mundo sente tanta dor quando não é valorizado no trabalho. Nem todo mundo sente tanta dor quando a gente fala sobre umas situações. Cada situação diz respeito à história de vida da gente. E o gatilho é o quê? É uma situação externa que acontece que me aciona. Só que lembra do que eu falei? Só vai disparar algo em mim se tiver conteúdo aqui dentro correspondente a isso que aconteceu do lado de fora. Isso é o gatilho. Se acontece uma coisa que não me afeta, é porque não tem nada aqui dentro sobre isso. Não tem dor sobre isso. Entende? Não tem munição aqui dentro. Agora, me afetou, investiga que tem alguma coisa aí dentro. É aquele ditadozinho, bateu, doeu, leva para casa que é teu. Então, incomodou, doeu aí dentro. E por que dói? Cutucou nossa ferida que está em aberto. Cutucou a ferida que a gente não sabe lidar. Isso é uma situação gatilho. Qual é a grande questão? As situações gatilho, elas acontecem basicamente todo dia. Porque a gente vive em sociedade, porque a gente tem rede social, porque a gente tem ambiente de trabalho tóxico, porque a gente é casado, porque a gente tem sogra, porque a gente tem mãe. Então, esses seres humanos, essas situações externas, é o que vai acionar dentro da gente. Quando a gente consegue ter o nosso momento de escrita terapêutica, de se observar, de narrar, de se perceber, esses gatilhos vão virando menos bola de neve. Então, aconteceu algo, percebi que me incomodou, a gente vai buscando ressignificar, a gente vai buscando falar sobre, e aí esse gatilho vai sendo meio que dissipado aqui dentro, eu vou entendendo melhor sobre ele. E eu vou falar como fazer isso mais à frente. Quando a gente não tem autoconhecimento envolvido na parada, a gente só é engatilhado. Aqui acontece que esse monte de gatilho, como se fosse um monte de tiro mesmo, sabe? Fica cheio de buraco emocional, fica cheio de dor. E aqui que a gente vira? Seres que magoam as pessoas, seres frustrados, seres reclamões, seres que não sabem lidar, seres que explodem muito rapidamente. E isso tudo é o quê? Buraco emocional. Por isso que as pessoas estão tão doentes, porque elas estão cheias de buracos emocionais que não estão sendo curados, que não estão sendo tratados. E graças a Deus estamos nós aqui nessa quinta-feira, 8h pouca da noite, buscando se entender para lidar melhor com esse monte de gente. Porque é isso, né? A gente não muda nosso marido, nossa sogra, nossa mãe, o nosso chefe, nosso alguém aí que vem ao teu coração. Mas a gente consegue lidar melhor com isso, porque o outro, quando nos incomoda, ele fez o quê? Nos engatilhou. Então, bora lá. Os gatilhos são isso. Os gatilhos vão se formando por essas interpretações que a gente deu. Então, Alana, hoje na minha vida adulta, me engatilha perceber comparação, que é um gatilho quase que unânime para todo mundo. Comparação. Quando eu me comparo, eu sinto que tem alguém ganhando. Se tem alguém ganhando, logo eu estou perdendo. Esse é o entendimento que o cérebro dá dentro do gatilho de comparação. Só que isso, hoje, pode vir uma comparação pela pessoa do teu trabalho. Mas, pode vir pela pessoa do teu trabalho, pode vir pela tua mãe, pode vir pelo teu ex-namorado, pode vir por diversas pessoas, só que isso foi formado lá atrás. Hoje, na vida adulta, o cérebro só dispara. Só que ele formou lá atrás. Então, já viu aqueles comentários bem chatos da criança? Que isso, come? Ai, seu amiguinho tá comendo. Ai, que feia, fulana não faz isso. Por isso que a comparação é quase que unânime, porque todo mundo foi comparado. Claro que existem comentários, não vamos problematizar tudo no mundo e na sociedade. Quando que isso passa a ser um gatilho para você? Quando te dói além do que você conseguiu suportar. Então, quando te foi muito doloroso aquela situação, isso começa a ser um gatilho para você. E aí, hoje, continua te doendo quando dispara. Entende? Por isso que os gatilhos são muito próprios de cada um. E a gente percebe quando foi engatilhado
quando algo nos incomodou. Gravem isso. Teve mudança de estado interno. Aparentemente você mudou de humor do nada. Aparentemente você ficou mal do nada. Ou simplesmente veio aquela aceleração, algo ali desconfortável para você. Você está sendo engatilhado por alguma situação. E aí vale da gente parar, fazer aquela respiração e tentar ir compreendendo que situação aqui que está me fazendo mal. Porque às vezes já passou, a gente vai precisar voltar lá no teu passado, né? No passado que eu digo, no dia anterior, na semana anterior. Porque quando a gente está bem, a gente está no estado de humor normal. A gente está se sentindo bem. Quando algo acontece, aquilo nos atravessa. Lembra daquele... Nada a ver com eu agora. Lembra aquele vídeo da internet que ficava assim? Puf. Aí a pessoa fazia pá, pá, pá. Vocês lembram dessa dancinha? Também quem lembra, só eu. Fazia assim, puf. Aí a pessoa tipo fazia assim que foi atingida e fazia pá, pá, pá. Não sei se vocês lembram disso, mas é tipo aquilo gatilho. Tu veio, puf, me atravessou, eu pá, 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 vida que segue, mas tu não segue não. Se te engatilhou, foi porque atingiu alguma necessidade da tua criança anterior. Então, eles se formam através das interpretações que a gente está. Não necessariamente você está competindo com alguém, mas você interpreta que está. E interpretar que você está já é gatilho suficiente para que faça essa mudança interior dentro de você. Então, eu vou citar aqui agora os principais gatilhos. Lembrando que a gente tem uma aula completa e maravilhosa aqui na comunidade, mas ainda assim eu trouxe para que a aula fique ainda mais completa para vocês. Bora lá! Principais gatilhos emocionais, se quiserem anotar, anotem. Sensação de ser criticado, julgado, ameaçado ou coagido pelo outro. Se sentir inconveniente, medo de perder algo ou alguém, sentir expectativas alheias sob suas costas, comparação, sentir-se rejeitado, e enxergar no outro que eu admiro, mas não enxergo em mim. Esses são os principais gatilhos emocionais que a gente tem. Então, quando uma situação ela dispara dentro de você, vocês conseguindo encaixar em uma dessas aqui, e se vocês não conseguirem, me peça ajuda, que eu posso ajudar vocês a entender o que tem por trás da situação. Porque lembra, a situação, às vezes, em si, não diz sobre isso. Mas quando, por exemplo, eu tenho o gatilho de sentir expectativa alheia sobre minhas costas, é horrível a sensação de quando eu sinto que esperam algo de mim que eu não estou dando. Isso é um gatilho. E às vezes a gente não sabe, a gente não percebe. Então, existe o outro aqui, que é o de você... Cadê? Se sentir inconveniente. Cara, é horrível essa sensação. É um gatilho ali. Eu percebo que não sou bem quicha, eu percebo que eu não agrado, eu percebo que eu não pertenço. Então, tem situações que a situação em si você não consegue perceber, mas é a interpretação que você dá para essa situação. Não é o fato em si que faz a gente sofrer, é a interpretação que eu dou para ele. Então, quando a gente termina com alguém e a gente sofre muito, é claro que términos dizem sobre términos, vai ser sofrido, vai doer, óbvio, né? Não dá para a gente romantizar. Mas o que vem por trás disso? Os pensamentos que fazem sofrer sobre aquilo. E quando ele arrumar outra pessoa? E se eu não arrumar mais ninguém? E se eu não arrumar alguém tão legal quanto? E se a minha vida nunca mais for tão feliz? Vocês percebem? A gente vai dando subinterpretações para o fato em si. E é isso que caga ainda mais tudo. Porque são essas subinterpretações que vão levando a gente para a nossa parte mais profunda. E são esses pensamentos que vão vindo, que vão trazendo ainda mais sofrimento. Então, gravem, existe o fato em si, que é o meu gatilho, mas as interpretações que eu vou dando é o que vai me fazendo sofrer ainda mais. Porque a gente não sofre pela situação, a gente sofre pela interpretação que eu estou dando para ela. Então, sobre o caso que trouxeram aqui, quando eu não me sinto reconhecida ou valorizada no meu trabalho, eu vou dando interpretações para isso. E aquilo vai retroalimentando o meu sofrimento. Cara, isso é muito forte. Isso é muito forte. Porque eu vou dando ao fato o tamanho que ele tem. Quando eu entendo o meu gatilho, primeira coisa, fazer as pazes com ele. Tá, eu tenho esse gatilho. Eu percebo que sou acionada por isso. Por isso que eu falei, se vocês não conseguirem se encaixar aqui, me pede ajuda, porque é muito importante que vocês consigam entender quais gatilhos que te acionam. Não são todos esses aqui não, tá? Sempre vai ter um grau ali maior de intensidade.
Quando eu percebo, eu falo, tá, cara, isso aqui fala sobre a minha história de vida. Eu não preciso ficar deixando de me comparar, se o meu gatilho for de comparação. Mas quando algo me afetar, eu conseguir me acolher. Tá bom, olha só, Alan, teu funcionamento é esse, porque você já foi muito comparada, porque em algum momento a comparação te trouxe muita dor. Mas espera aí, você não está competindo com essa pessoa. Você não está perdendo para essa pessoa, porque o ruim dos gatilhos é sempre o entendimento do negativo. Vai sim. Vai sim, Agatha, nada, não tem problema nenhum. Vai descansar, tá bom? Boa noite, bom descanso. Então, quando a gente percebe que essa situação em si, ela me incomoda, eu falo, tá bom, me incomoda. É a gente, de alguma forma, ir fazendo as pazes com esses nossos incômodos, mas sempre correlacionando e ir trazendo para, lembra, para as expectativas, para aquilo que eu realmente quero ser, para aquilo que eu realmente quero sentir. Porque esse gatilho aqui, lembra da história de vida? Ele é infantil. Então, vamos lá. O que dispara esse gatilho, né? Essa arminha aqui dentro de mim. O que dispara? A associação deles com a nossa história de vida e com a nossa visão de mundo. E aí, como que eu consigo ir entendendo como que eu associo eles? Olhando para as situações que te trouxeram desconforto nos últimos dias. Isso é mais uma anotação que eu vou pedir que vocês façam. Né? Provavelmente não vai dar para a gente falar sobre elas agora. Mas eu vou pedir que vocês consigam perceber quais são as situações da última semana, de hoje, da semana passada. Tentem anotar, tirem um pouco. Se vocês acharem legal, a gente pode até fazer a próxima sessão de aconselhamento voltada também para esses pontos aqui. Se vocês acharem interessante, na escrita terapêutica, né, que é aquele espaçozinho que a gente tem ali para poder escrever, vocês podem trazer essas informações, pode ser muito interessante. Cara, Lana, percebi que tais situações estão me incomodando. Por quê? Quando a gente percebe as situações que vão nos incomodando, tem algo muito interessante por trás delas, tem algo em comum. Então, a gente tem as situações e o que elas têm em comum. Sempre vai ter algo em comum. E aí vocês vão chegando na resposta de vocês. Essas situações que têm algo em comum fazem você se sentir uma pessoa que é alguma coisa. Então, nota. Alana, mas você não falou ali sobre esse gatilho do se sentir atravessado. Espera aí. Senti que ele entrou aqui, me senti invadida. A próxima pergunta é: essa situação faz com que eu me sinta uma pessoa que é o quê? Sabe qual a resposta que o meu cérebro dá? Inconveniente. Que sentido que isso faz? Faz. Minha história de vida faz. Conseguem perceber? Cara, isso é muito maneiro. Traz isso para a vida de vocês, gente. Anota isso, não consegui vir, mas traz para a vida de vocês. Essa é a resposta que meu cérebro dá. Inconveniente. Isso diz sobre a minha história de vida? Para um caramba. Faz sentido na vida adulta? Nem um pouco. Percebem? A associação que a gente vai fazendo e o acolhimento que a gente traz. Então, a próxima pergunta é... Bora lá, vou repetir para vocês pegarem aqui o time. Quais situações me trouxeram desconforto nos últimos dias? Segunda pergunta. O que essas situações elas têm em comum? E olhar para essas situações fazem você se sentir uma pessoa que é o quê? Lembra do que eu falei? Primeira resposta que vira a cabeça, não tem certo e errado. Essas 3 perguntinhas vão ajudar pra caramba a gente entender sobre gatilhos mentais. E aí, beleza, Alana, como é que eu identifico que fui engatilhada? Expliquei para vocês, eu tenho meu roteiro aqui, mas eu sou dessa. Eu vou falando aqui, ó, depois eu vou ver o que eu já falei e acabou me empolgando. Mudança de estado interno. Ah, como saber que fui? Quê? Peraí, deixa eu ver, eu falei. Mudança de estado interno. Como saber que fui e o que fazer? Ah, tá, beleza. Mudança de estado interno. Vai ser essa aparente sensação de que eu fiquei irritada. Normalmente, a sensação que vai vir é de irritabilidade ou de tristeza. Quando a gente é engatilhado, a nossa resposta são emoções mais aversivas. Raiva, mágoa, tristeza, decepção. São situações mais do nosso lado sombra, sabe? São aquelas emoções mais escuras. E aí eu gravei uma aula para vocês, acho que semana passada, sobre como identificar emoções, que tá uma aula, assim, linda de viver. Que ali eu trago realmente o entendimento real de como que eu tô me sentindo, da dificuldade que a gente tem de nomear emoções e técnicas que a gente pode utilizar para isso. Então, assim,
A aula tá bem interessante. Sugiro também que vocês assistam, caso não tenham assistido. E aí, bora lá. Quando a gente vai para... Isso faz eu me sentir uma pessoa que é, como eu falei, a gente vai chegar a uma resposta. A primeira resposta que vira na tua cabeça. Quando eu sou engatilhada por isso, essa situação do gatilho, ela me tira alguma coisa. Lembra do que eu falei? O gatilho é como se fosse uma arma, tá? Pá, pá, pá. Buracos emocionais, buracos, buracos, buracos. Tá, mas o que é esse buraco, Alana? A sensação que ficou em aberto de não se sentir amado, de não se sentir valorizado ou de não se sentir seguro. 3 necessidades humanas básicas que a gente tem: amor, valor ou proteção. Existem relacionamentos, como por exemplo o nosso casamento, que é capaz de atingir as 3. Por isso que quando a gente está insatisfeito e infeliz no nosso casamento, ela é emocional bem lascado, porque a gente está com as 3 em aberto. Quando a gente está insatisfeito com o trabalho, 3 necessidades emocionais em aberto. Olha a profundidade disso. Então, não vai valer a gente buscar em fontes que não vão restaurar, porque a gente está com buracos aqui dentro. E esses buracos, a gente vai conseguir se acolher durante o acolhimento, mas eles ficam em aberto. E eles ficam em aberto porque a situação tira algo de mim. E aí eu disse inicialmente para vocês o seguinte sobre gatilhos. A gente consegue ir ressignificando. Então, quando a gente percebe as situações, o que eu fiz com a situação do meu marido, quando ele entra, é ressignificar. O que é ressignificar na prática? Eu entendo o significado que eu estou dando, por isso que eu falei lá em cima, de observar o significado que a gente dá. Nota que tudo aqui se completa, hein, gente? Nada aqui está solto, não. Tudo aqui vai se completando. A interpretação que eu dou, que é disfuncional. Lembra, não sofro pelo fato em si, mas sim pela interpretação que eu dou. O nosso deverzinho deixa eu buscar outras interpretações que eu possa dar. Isso é ressignificar. Isso é buscar pensamentos alternativos. Então, peraí, será que o meu marido está fazendo isso para me invadir? Possivelmente não. Quais são as outras possibilidades? Ele abriu sem pensar, ele abriu porque abriu, ele abriu como hábito, ele fez isso. Olha a quantidade de pensamentos alternativos que podem ter. E esses pensamentos alternativos começam a acalmar o meu cérebro, porque o meu cérebro, quando ele é engatilhado, o que ele pensa? Preciso me defender disso. Como que a gente se defende? Com os sentimentos aversivos, normalmente ligados à raiva, porque a raiva e a irritabilidade colocam a gente em ação. Olha como é que o nosso cérebro ele é inteligente. Se ele entende que está sob ameaça de algo, ele vai ficar irritado, porque a irritação e a raiva é o que libera cortisol, e é o que faz a gente ir para a luta e fuga. Então, estou me defendendo o tempo todo, estou lutando o tempo todo. Esse é o padrão de funcionamento. Então, ressignificar é a gente dar outras interpretações para esse fato que me incomoda. Buscar outras interpretações. No início é fácil? Não. No início não é fácil, porque o cérebro está muito rígido, porque o cérebro está muito engessado. E aí a gente, com o passar do tempo, vai buscando dar outras interpretações. Uma dica para vocês, né? Uma estratégia muito boa para vocês, para que busquem outras interpretações. Aquele velho conselhozinho, né? Aquela velha percepção. Se fosse uma amiga minha passando por essa situação, o que eu falaria para ela? Então, digamos, se fosse uma amiga minha que fala, cara, toda vez que meu marido entra, cara, eu fico puta, eu fico com raiva, pô, que sem noção, não sei o que, não sei o que. Qual o conselho que você ia dar para ela? Amigo, às vezes, pô, foi sem querer. Você já falou sobre isso com ele? Mas por que isso te incomoda tanto? O que a gente falaria para o outro é aquilo que a gente precisa trazer para a gente como um pensamento alternativo. Só que quando a gente se coloca nessa posição de amiga, a gente ativa o nosso lado compassivo, coisa que o cérebro, que está muito flexível, não consegue. Então, quando a gente é engatilhado, o pensamento é rígido. Estou me comparando, estou sendo desvalidada, estou sendo ameaçada. O pensamento ele é muito rígido. Quando eu trago esse exercício, e se fosse alguém que eu gosto muito, se fosse uma amiga passando por essa situação, que conselho que eu daria para ela? Isso ativa o meu lado amoroso e compassivo. Então, com isso, eu consigo estimular pensamentos mais amorosos e compassivos. Aí eu saio desse pensamento muito rígido. Legal, né?
a gente começar a perceber essas coisas,